Olá, eu sou o Paulo, Master Coach, formado pela Escola de Negócio Europeia de Barcelona, e nessa aula iremos falar sobre submodalidades, hipnose, inteligência emocional, aula 8 do curso de Programação Neurolinguística. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês e nós já iremos começar a nossa aula 8 de Programação Neurolinguística. Vou compartilhar a tela com vocês, a gente já inicia a nossa aula. Submodalidades, hipnose e inteligência emocional. Pegue um caderno, uma caneta, para você anotar cada detalhe que você vai aprender aqui e você colocar em prática para que você possa ter os resultados na sua vida pessoal e na sua vida profissional. Eu estou compartilhando a tela aqui com vocês. A gente já começa a nossa aula de programação neurolinguística. Só começar aqui a compartilhar, a gente já vai começar nossa aula. Vamos lá, então. Eu sou o Paulo, Master Coach, formado pela Escola de Negócio Europeia de Barcelona. E essa é a aula 8, submodalidades, hipnose e inteligência emocional. Vamos começar a nossa aula. A submodalidade, hipnose e inteligência emocional, a submodalidade, como estudamos, cada indivíduo tem uma própria maneira de entender o ambiente externo. A gente viu isso nas aulas anteriores. Então, cada pessoa tem uma forma de perceber através dos seus filtros o ambiente externo. Cada pessoa prioriza sentidos e usa frequentemente um determinado sentido para capturar o mundo exterior. Em outras palavras, o ser humano escolhe uma modalidade de sistema de representação que depende do que predomina em cada pessoa. Então, dependendo da sua criação, como você foi criado, a cultura que você teve acesso, faculdade que você estudou, lugares que você conheceu através de viagens, o que você teve acesso de músicas, que você teve acesso, tudo que você teve acesso na sua infância, na sua adolescência, durante a sua vida, você cria filtros mentais através do qual você percebe e analisa o mundo que você vive. O que vemos, ouvimos, saboreamos, cheiramos, tocamos ou as próprias sensações corporais que vimos, a partir dessa perspectiva, as representações internas são formadas e adquirem um significado, desencadeando estados internos. De acordo com Dietz, 1998, as submodalidades são as qualidades ou elementos menores de cada modalidade. Por exemplo, as submodalidades do sistema de representação visual inclui o brilho, a clareza, o tamanho, a localização e o foco. Mudar as submodalidades ou frequência de representações faz mudar a experiência subjetiva de qualquer pessoa. Eventos muitas vezes de forma espetacular. Reflexione as submodalidades. Agora faça um exercício bem rápido agora. Feche os olhos e lembre-se de uma situação agradável vivida há pouco tempo. Observe detalhadamente a imagem que surge na sua mente e preste atenção nos seguintes aspectos. É uma imagem colorida? Primeira pergunta. As cores são nítidas ou difusas? A imagem tem profundidade? Se vê de perto ou se vê de longe? Em uma imagem bem em movimento ou aparece é uma imagem que é em movimento ou parece uma foto parada? Existe algum som associado? Você é capaz de ouvir os sons produzidos? Qual a sensação você pode ver que estejam vinculados à imagem recordada? A resposta de cada uma dessas perguntas corresponde às submodalidades que você cria na sua mente. Submodalidades, de acordo com Carroll, 2011, diz a seguir: as submodalidades mais importantes, críticas ou significativas de cada uma das modalidades do nosso sistema de representacional. Visual, brilho, tamanho, ampliação, cor, branco, preto, saturação da cor da sombra. Auditiva, tom, tempo, volume, ritmo, contínuo, interrompido. Sinestésica, pressão, localização, extensão, temperatura, movimento, duração. Olfativo, gustativo, doce, amargo, ácido, salgado,
aromático, quente, frio. Então, todas essas são submodalidades que, ao você lembrar de ou ver uma imagem, uma foto, um vídeo, um filme, uma lembrança, essas imagens vão estar na sua mente. Essas são as submodalidades. Linha do tempo. Nunca podemos estar em nenhum outro momento que não seja o agora. Todos nosso cérebro é uma máquina do tempo. Quando dormimos, o tempo se detém e quando sonhamos, despertos ou dormindo, podemos passar do presente ao passado ou futuro sem nenhuma dificuldade. Kenner e Samuel Jr. A pessoa adquire e conserva sua crença, valores e habilidades através de suas experiências no ambiente pela forma como essas experiências são lembradas. Então, todas as nossas crenças, valores e habilidades das nossas lembranças. Se as lembranças forem negativas, as nossas crenças serão negativas. Se as lembranças forem positivas, as nossas crenças e valores serão positivos. Então, por isso que a programação neurolinguística, o coach, trabalha nas mudanças de crenças, que serão aulas que a gente vai estar. A gente já falou de crenças limitantes, e a gente vai continuar falando sobre crenças. Quando nós mudamos as nossas crenças através dessas lembranças, porque muitas vezes nós temos lembranças da nossa infância e essas lembranças, temos lembranças negativas, e essas lembranças negativas atrapalham a gente ter um presente positivo e um futuro positivo. Então, quando a gente muda as nossas lembranças de uma maneira positiva, nós mudamos crenças, valores e habilidades só na mudança de lembranças. Por isso que, através de técnicas de programação neurolinguística, técnica de ancoragem, de switch, de círculo de excelência e várias outras, para mudar essas lembranças, para que você tenha lembranças positivas e assim você vai mudar crenças, valores e habilidades. E as crenças e os valores estão no mais profundo do nosso ser. Para mudar isso, tem que ser uma intervenção de um profissional capacitado que vai trabalhar com você e vai conseguir mudar essa forma de você perceber o mundo, e com isso você vai ter uma nova visão, uma nova percepção de mundo. Por exemplo, nós temos a técnica Switch. O modelo Switch é um dos mais conhecidos e comprovados na programação neurolinguística. Borges, 2002, explica que tal modelo encerra uma técnica de trabalho através de submodalidades sensoriais, que o cérebro é forçado a tomar uma certa direção cognitiva. Então, a técnica Switch, você faz a pessoa nem precisa alentar em tanto estado de, de, de tranquilidade, ela nem precisa entrar num estado de hipnose profunda, ela somente fecha os olhos, você pede para ela imaginar como a gente viu as imagens, se a imagem do que ela está vendo do passado é colorida, preto e branco, e tudo aquela imagem, e aí você pede, se a imagem for muito colorida, muito viva, com movimento, você pede para ele tirar todo esse brilho, colocar uma imagem preto e branco, você pede para ele diminuir o tamanho dessa imagem, aí depois que você pedir para ele diminuir o tamanho dessa imagem, você cria alguma maneira de você destruir essa imagem. Se ela tiver numa tela de cinema, você vai tacar uma pedra para destruir essa tela de cinema, essa TV, e destruindo essa imagem. Você vai fazer ele fazer por repetições várias vezes, destruindo essa imagem, ou colocando uma imagem em uma mão e colocando uma imagem colorida positiva na outra mão, e você vai fazer a pessoa bater várias vezes até essa imagem negativa ser destruída. Você vai tirar o brilho, colocá-la num tamanho menor e destruir essa imagem. E com isso, repetindo várias vezes, essa imagem vai ser totalmente destruída da mente da pessoa e ela vai ter só uma lembrança positiva, que você vai colocar uma imagem colorida positiva destruindo a negativa. É uma técnica bem interessante. Eu tenho no meu canal no YouTube treinamento Líderes Vencedores. Eu tenho um vídeo mostrando sobre a técnica Switch, e essa técnica ela totalmente a mudar a sua forma de perceber o que você via antes no passado, colocando uma percepção totalmente positiva. Como vimos, qualquer processo de mudança pretende-se a passagem de um estado presente, limitante ou bloqueador, a um estado desejado, enriquecedor,
capacitador. A técnica switch consiste em linhas gerais passar a imagem do sujeito do estado atual para outra imagem que ele construirá previamente do estado desejado. Escolher uma imagem presente é muito importante escolher a melhor opção. Deve ser uma imagem que tanto do sujeito como o practitioner, o programador neurolinguístico, considere a desencadeante da conduta limitadora indesejada. A técnica switch pode ser muito útil para superar medos. A situação desejada é o enfrentamento da condição considerada com recursos insuficientes. É também uma técnica muito poderosa e rápida para curar fobias. Então a técnica switch ela é bem interessante porque se a pessoa tiver medos, medo de escuro, medo de altura, medo de falar em público, medo de animais, ela vai conseguir vencer esses medos. Eu tenho também um vídeo no meu canal no YouTube, Treinamento Líderes Vencedores, a qual eu apresento, eu tenho medo de altura, isso é real, eu tenho esse medo de altura. Mas como que eu tendo um medo de altura, eu consegui fazer um rapel e descer de uma altura de 45 metros de altura? É claro que eu utilizei a técnica switch, e a técnica switch ela é muito eficaz. Então eu consegui vencer esse medo de altura. E eu desci, fiz o rapel, foi lá, foi tranquilo e cheguei até o meu objetivo. Então, a técnica switch ela é poderosa e você pode aplicar em várias áreas da sua vida, em medos, fobias, traumas que você tem, para você conseguir se superar cada um deles. Padrão switch, distância. Switch começa com uma imagem pista próxima e luminosa. Depois coloca uma pequena imagem desejada no canto inferior direito e escura distante. A imagem pequena crescerá, ficará mais luminosa e mais próxima que a primeira imagem, que ficará mais escura e distante, tão rapidamente como se pronuncia switch. Depois abre os olhos e faça isso 5 vezes, ou mais vezes, né? 12 vezes. Como eu estava mostrando, você vai destruir aquela imagem, colocando uma imagem, uma negativa, você tira a cor, você tira o tamanho, você coloca bem pequenininho e coloca outra bem colorida e você bate uma na outra e destrói essa imagem. É um exercício bem eficaz que é a nossa mente muda e aprende através de impacto, de repetição e de velocidade. E tudo isso você vai conseguir mudar o seu estado mental. Aqui está mostrando 2 imagens, onde uma família está carregando um fardo, o coração partido, a tristeza, o sofrimento, e aqui ao outro lado uma imagem de um coração alegre, feliz, uma família feliz, e tudo isso vai acontecer na sua vida também ao você aplicar, ao você mudar o seu estado mental, você vai mudando os seus resultados na sua vida também e vai transformando a cada vez mais, através da técnica switch. Hipnose. Um dos primeiros trabalhos publicados por Grinder e Blunder, com resultados das investigações com Milton Erickson, foi baseado nas suas técnicas de hipnose como terapeuta. A linguagem hipnótica, de onde começou a surgir modelos que se converteram na coluna vertebral da programação neurolinguística. A hipnose clínica usa método científico e tem como objetivo aperfeiçoamento pessoal. Sua eficácia é comprovada para várias desordens, alergias, traumas, fobias, doenças psicossomáticas, problemas oculares, vícios e melhorar tratamento de farmacológicos. A hipnose de espetáculo, como o próprio nome indica, é um espetáculo com roteiros e as pessoas preparadas. Então a hipnose clínica, como está mostrando aqui, ajuda a vencer alergias, traumas, fobias, como eu já mostrei, que eu já apliquei na minha própria vida, e várias outras pessoas também que eu já ajudei a vencer traumas e medos e fobias. Já ajudei pessoas a parar de fumar, a parar de beber, vencer vícios de pornografia, e tudo isso através da hipnose. Então ela é bem real, mas tem a hipnose de palco que a gente assiste na TV, que a pessoa pega lá, mas nem todas as pessoas, para ficar bem claro, são hipnotizadas. Então, se você, na sua mente, você não quiser ser hipnotizado e você se fechar, você não vai ser hipnotizado ou a programação neurolinguística não vai ter o efeito que você tanto espera. Mas se você realmente desbloquear tudo isso e estiver aberto ao procedimento, tudo vai acontecer. Só vai acontecer com a sua permissão. Por isso que a pessoa que faz programação neurolinguística, ou o coach,
ela pergunta para a pessoa de 1 a 10, quanto você quer que isso aconteça na sua vida? De 1 a 10. Aí a pessoa fala assim, 5. Se ela falar 5, ela não está afim de mudança, então o tratamento não vai ter os seus resultados. Agora, se você perguntar para a pessoa de 1 a 10, o quanto você quer ter essa mudança na sua vida, e a pessoa falar 10, pode ter certeza que o coach ou o programador neurolinguístico ele vai ser somente um instrumento, um facilitador para que a mudança possa ocorrer na vida da pessoa. Ela vai acontecer naturalmente, porque a pessoa já disse 10. Como já dizia Ford, se você diz que você pode, você está certo. Se você diz que você não pode, você está certo também. Então você decide se a mudança vai ocorrer ou não na sua vida. O coach ou programação, o cara que trabalha, a pessoa que trabalha com programação neurolinguística vai ser um facilitador para que essa mudança possa ocorrer na sua vida. Então, a mudança acontece em você. Por isso que fazemos a pergunta: de 1 a 10, quanto você quer mudar? Quando a pessoa fala 10, ela quer totalmente. Então a mudança já ocorreu naquele momento, já aconteceu, o contrato verbal já aconteceu e a mudança já aconteceu porque a pessoa quer a mudança. Agora, quando a pessoa fala 5, 4, 3, ela não está afim da mudança. Você nem faz a sessão de coach ou programação neurolinguística com ela porque ela não está querendo a mudança. E essa pergunta pode ser feita logo no início para evitar problemas finais no final, que a pessoa fala, não consegui obter o resultado. Claro, ela não estava afim de mudança, claro que ela não vai conseguir obter os resultados desejados. Vamos falar um pouco sobre inteligência. A inteligência ela é a capacidade de entender ou compreender. Primeiro ponto. Então, inteligência é a sua capacidade de entender algo e de compreender algo. Se você tem essa capacidade, você é uma pessoa inteligente. 2. A capacidade de resolver problemas. Existem problemas na nossa vida que são bem difíceis de resolver. Cada problema que você resolve, você desenvolve a inteligência. Então, a cada problema, a dificuldade que você consegue superar, você tem a capacidade de resolver problemas. Então, você é uma pessoa inteligente. Terceiro, conhecimento, compreensão, ato de entender. Se você tem conhecimento, compreensão e ato de entender, então você é uma pessoa inteligente. Quarto, sentido de que se pode tomar uma sentença, um ditado ou uma expressão. Então, se você consegue ter um sentido de tomar uma sentença, um ditado, uma expressão, você é uma pessoa inteligente. Quinto, habilidade, destreza, experiência. Então, se você tem uma habilidade, uma destreza, uma experiência, por exemplo, a habilidade de dançar, de tocar um instrumento musical, habilidade de dirigir, habilidade de falar em público, a habilidade de dar aula, de ministrar, de comunicar, liderar, de resolver problemas. Então, se você tem essa habilidade, destreza e experiência, você é uma pessoa inteligente. Sexto, tratamento e correspondência secreta de duas ou mais pessoas ou nações entre si. Então, tratamento, correspondência secreta de duas ou mais pessoas quer dizer que a pessoa é inteligente. A inteligência fala também no sétimo ponto que é uma substância puramente espiritual. Então, se você é uma pessoa que desenvolveu a sua área espiritual, ou vamos dizer o sexto sentido, então aquela percepção espiritual, você é uma pessoa inteligente. Conhecer e aproveitar nossas emoções, reconhecer a emoção, diferenciando de outros comportamentos, analisar, compreender e detectar a razão pela qual aparece, embora muitas vezes seja impossível mudá-la, aprender a gerenciá-la. Compreender as emoções dos outros da mesma forma que detectamos e analisamos e compreendemos a razão pela qual aparece uma emoção própria. Podemos extrapolar para outras pessoas. Assim, podemos prestar atenção aos sinais que expressam certas emoções, reforçando a empatia, incentivando a criação de rapport. Então, tudo isso que a gente já viu. Então, se você tem uma inteligência emocional, você entende suas próprias emoções e você compreende as outras pessoas, você é uma pessoa inteligente e que sabe desenvolver tanto a inteligência pessoal como a inteligência de compreender as outras pessoas. Inteligência emocional e PNL. Como vemos, tudo o que pensamos é produto de nossas percepções, ou seja, nossas interpretações da realidade externa, que nos chegam através de órgãos sensoriais e que filtramos através de darmos o nosso significado, de modo que possamos compreender o mundo de uma maneira fácil e que nos dê segurança. Ou seja,
Tudo aquilo que processamos mentalmente é construído em base ao visto, ouvido e sentido, canais representativos, ou estruturamos de forma subjetiva. Vamos falar um pouco sobre a amígdala. A amígdala é uma parte, é um órgão, é uma parte do nosso cérebro, e essa parte é um complexo neural, conjunto de neurônios localizados nos lóbulos temporais, bem na parte atrás do nosso cérebro, temporais, que pertence ao sistema límbico, sistema cerebral encarregado de processar e armazenar as emoções. Então essa parte é muito importante porque ela processa e armazena as nossas emoções. Mas existe, aqui vou te mostrar essa imagem aqui, essa imagem de uma pessoa normal, a amígdala de uma pessoa normal, essa é a amígdala de um psicopata. Um psicopata, ele não tem emoções. Então ele é uma pessoa totalmente racional, uma pessoa fria que pensa só em si. Essa pessoa, ela tem ausência nenhuma de emoção, ali a vida de uma pessoa normal, já de um psicopata. Vamos analisar um pouco aqui o que diz essa mensagem aqui. Heine mostrou um trabalho que escaneou o cérebro de 27 psicopatas para saber como eram suas regiões ligadas às emoções, como a culpa, remorso, medo, principalmente a amígdala e o córtex pré-frontal. Os psicopatas tinham amígdalas 20% menores do que o normal. Parece pouco, mas não se sabe bem os que efeitos comportamentais isso causa. É notório que a amígdala menor fosse generalizada entre os criminosos. Resultados semelhantes foram encontrados nos cérebros de crianças consideradas problemáticas por pais e professores, e algumas com apenas 3 anos, e os bandidos sem psicopatia. Mas Rennes descobriu o cérebro similar de 25 condenados por fraudes financeiras, como golpes contra empresas de cartão de crédito. Então, existem psicopatas tanto no mercado financeiro, existem psicopatas tanto no meio político, pessoas que estão no meio de liderança. Existem psicopatas até no meio religioso, pessoas tanto na liderança em geral, tanto no meio empresarial, no mercado financeiro, tem no meio político e no meio religioso. Pessoas que são totalmente frias, que tomam decisões e controlam as pessoas a seu bel prazer. Essas pessoas não têm emoção alguma e essas pessoas são psicopatas que elas utilizam da sua liderança, da sua influência, do seu dinheiro, do seu poder para manipular as pessoas. Isso também é estudado na programação neurolinguística, na neurologia, na psicologia, na psiquiatria. Se você se interessou por esse tema, se aprofunde, pesquise mais sobre isso, que vai te ajudar a entender o porquê pessoas tomam decisões e são tão frias e não pensam nas outras pessoas. Essa foi a nossa 8ª aula sobre programação neurolinguística. Eu deixo meu abraço, fique com Deus e até a nossa próxima aula.